Mais uma vez, boa noite a todos, aos que nos ouvem, nos assistem, aos servidores da casa, aos vereadores. Eu quero começar falando de um outro projeto que adentrou nessa casa hoje à noite. A gente já discutimos ele após a leitura, que é em relação ao aumento dos valores dos CCs e aumento de cargos. Como eu disse na minha fala, eu não sou contra que se aumente cargos quando forem necessários. Escriturário está faltando, realmente pode ser aumentado o número e contratado. É necessário. Mas eu acho engraçado que esses projetos sempre vêm casados, né? Quando aumenta um cargo de concurso, aumenta-se também o valor ou o número de CCs. Já é o segundo ou terceiro, talvez esse ano, de aumento de valores e cargos, e que eu acho que nós temos que repensar. Fala-se tanto em atingir o percentual do salário dos funcionários, um percentual lá de até 50%, mas assim nós vamos aumentando, mais um CC, aumenta o valor do CC e assim por diante. E só fazendo a comparação que eu fiz antes, eu vou fazer agora. Está mais de um ano que os monitores estão na briga para conseguir, gostaria de um aumento, mas diz que é inconstitucional. Beleza, vamos até lá, tudo bem. Mas a insalubridade, que é real e verdadeira, eles merecem. E foi contratada, então, uma equipe, uma assessoria para fazer o levantamento se era correto ou não dar insalubridade, há, sei lá, um ano, meio ano, e até o momento essa equipe não fez isso, gente. Mas que falta de respeito que nós temos com o nosso funcionário público, que falta de respeito que tem a administração com os nossos monitores, como eu sempre digo, que cuidam daquelas pessoas que as mais importantes da vida de um pai e de uma mãe, que é os nossos filhos. Eu não posso deixar de ficar indignado nessa situação. E lá no projeto dizia, quando foi aumentado os CCs, o valor dos CCs, quer dizer, a proposição, da complexidade e responsabilidade. Meu gente, qual é a maior complexidade e responsabilidade, a não ser de cuidar de crianças, dos filhos? Crianças recém-nascidas, até 6, 7 anos. Muitas delas crianças com deficiência. E nós não temos, nós não, porque a gente está lutando, brigando por isso. O executivo tem que tomar uma decisão, tem que fazer com que essa equipe, essa empresa contratada, consiga fazer esse planejamento da insalubridade. De repente vai aumentar 10, 15 ou 20% sobre o salário, que aí fica um pouquinho mais justo, que não adianta dizer que a nossa educação é boa se nós não pagamos bem os nossos profissionais de educação. E os monitores merecem, precisam. É uma das únicas que trabalha 44 horas semanais. E muitas vezes chegam mais cedo de manhã e são os últimos a ir embora porque tem que entregar os filhos lá na porta. Então, assim, fica aqui minha indignação. Eu acho que o prefeito, vice-prefeito, secretário de educação, sei lá, mais quem for responsável por isso, administração, secretário de administração, tem que se debruçar sobre esse projeto, tem que se debruçar sobre essa questão para a valorização do nosso monitor, que aí está trabalhando e muito bem, graças a Deus. A outra questão, quero comentar de segunda-feira, então, eu como presidente da CANRES conseguimos reunir na verdade, pessoas da sociedade que possam nos ajudar na questão de uma construção do IGP, de um prédio para o IGP e o IML. Eu estou batendo nessa tecla há muitos anos, né, meio sozinho. Por isso, gostaria, assim, da compreensão dos nobres vereadores, dos nobres edis dessa Câmara, da Câmara das Regiões, para que a gente pudesse realmente fazer uma grande diferença. Primeiramente, é a questão dos médicos, né? Dos médicos legistas. O governo do Estado
ele já fez seletiva, se eu não me engano, concurso. Está faltando apenas chamar os médicos para poderem voltarem a atender aqui em Três Passos, que é o primeiro passo. Mas todo mundo sabe também das condições que nós temos do IML aqui de Três Passos, lá ao lado do cemitério municipal. E para quem precisou lá, sabe que é uma vergonha aquilo lá. E eu não estou falando da administração, estou falando daquilo lá que já é antiguíssimo. Realmente é sem condições, não tem um telhado para abrigar um pai, uma mãe, um irmão que está lá esperando o seu ente querido a ser feito a necropsia e poder retirar o corpo. Também dentro do IML não é só feita a necropsia, mas sim corpo de delito. E aí entra a questão, a vereadora, que tu te falaste, Rosana, em relação ao agosto, ou setembro, ou qualquer mês que é em defesa da mulher. Nós não temos uma sala específica para isso. E nós, nessa construção do IGP, né, do prédio do IGP, poderia, e ali nós levantamos, juntamente com o capitão Andrigueto da Brigada Militar, delegado Volino da Civil de Três Passos, do perito Leandro, do IGP aqui, do IML de Três Passos, do coordenador regional da 6ª Região de Santo Ângelo, e do Bernardo Witt, que trabalha no IGP de Três Passos, levantado várias hipóteses. Levantada a hipótese da coordenadoria regional para Três Passos. Hoje nós pertencemos a Santo Ângelo. São mais de 170 municípios abrangidos por aquela coordenadoria. E o coordenador, João Suliman, levantou a hipótese de ele querer, aqui para Três Passos e região, uma regional, que abrangeria, talvez, nós temos 21 municípios da Moceleiro, mas pode abranger mais 20, 30 municípios, e abrangendo a parte de Santo Ângelo, que vai facilitar o trabalho para eles também. O nosso perito aqui, o Bernardo Witt, por exemplo, e até o próprio Leandro, eles atendem, gente, 60, 70 municípios, muitas vezes, aí, de pessoas que são atendidas por ele. E o IGP, que está ali agora, onde é que era a antiga Secretaria de Saúde, e eu não estou falando mal disso, bem pelo contrário, é um local para ser atendido, mas nós temos que dar dignidade a essas pessoas para serem atendidas. Dignidade e respeito. Não é só dignidade e respeito do atendente, e sim do local do atendente. Vocês podem vir de manhã cedo aqui, eles atendem em média 40 pessoas dia, não tem um lugar para sentar, não tem proteção da chuva, não tem proteção do sol, não tem proteção do vento, do calor, não tem nada. E quando entro lá para dentro do prédio, também não tem local para sentar. Fica a maioria de pé, e aí a gente fala de crianças que vão fazer a primeira identidade, de mães grávidas que estão ali, de pessoas que vêm de longe, não atende só Três Passos, atende 21 municípios, 28 municípios, na verdade, da região. Então, assim, nós precisamos lutar junto. Nós estamos desencadeando aqui uma força-tarefa para nós conseguirmos unir forças aqui em relação às câmaras municipais de vereadores. Eu vou ler aqui para não me perder. Polícia Civil de Três Passos, Polícia Civil Regional, né? A Moceleiro, que é muito importante, os prefeitos, porque isso pode ser feito através das prefeituras, uma doação em valores para fazer um prédio, também da Polícia Militar, também da OB, também dos povos indígenas, que são muito importantes nessa contagem, vocês sabem disso. E vamos buscando opiniões, se vocês souberem de mais alguém que possa nos ajudar. E para completar, nós estamos num período de grandes inovações na região. Estamos falando da RS 305, da concretização, da ponte Rio Grande do Sul, Santa Catarina, da ponte internacional Tiradentes do Sul, Porto Soberbo, El Soberbo. Isso tudo vai trazer mais fluxo e mais necessidade no IGP e de uma regional aqui em Três Passos. Então não é um sonho. Talvez, para muitos, isso é apenas uma questão minha. Não. Gente, isso é importante, nós temos que dar dignidade às pessoas. E não importa se as pessoas são de Três Passos, não é questão de voto, é questão de dignidade às pessoas que merecem fazer isso aí. Nós estamos, também foi comentado, em relação de, junto com o IGP, do prédio do IGP, além do IGP e salas para o IML, uma sala, então, Rosane, do que tu falaste, uma sala rosa para o atendimento com dignidade. Aquela mulher que foi
abusada, que foi ofendida, né? Precisa-se disso, e com condições assim especiais para que ela tenha um pouco não, que ela tenha total respeito a não ser vista, a não ser como é que se diz, a palavra agora me fugiu, que ela possa ficar lá, vamos dizer, meio escondida, porque merece não ser apresentada. E hoje nós não temos isso, né? Nós não temos essa dignidade à mulher. Então nós precisamos realmente começar a trabalhar. Nós tivemos na sexta-feira, junto a Muceleiro, não, terça-feira, melhor dizendo, antes que nós fomos a Brasília, uma reunião com o Cored, a Muceleiro, a Canjesse e a Rota do Yucumã, que é as 4 forças aqui que nós podemos. E tem o orçamento impositivo do Estado, são mais de 2 milhões de reais. Não chega para fazer um prédio que abranja tudo isso que eu já comentei, mas é um pontapé. Eu fui voto vencido, mas eu entendo também, há outras prioridades também, mas os municípios podem abraçar essa causa, e nós vamos abraçar essa causa se todo mundo trabalhar em conjunto, trabalhar junto, para melhorar esse trabalho. Eu acho que de grande importância esse projeto regional, e eu preciso que todo mundo abrace essa causa. Essa causa é fantástica. E então, assim, nós precisamos fazer isso. A Polícia Militar também comentou que eles, para fazer, quando eles fazem, precisam fazer um registro, eles vão levar no IGP, no IML, né, fazer o corpo de delito para dar entrada no cárcere privado ali. Eles não têm uma sala específica para isso, poderia estar junto nessa sala. A Polícia Civil tem a sala junto ali, até para facilitar o atendimento de todos que vão buscar esse serviço. E junto, sem precisar rodar. Nós temos nós temos terreno do município e temos terreno do Estado, meio centralizado, que poderia muito bem abranger esse prédio. Então, eu mais uma vez venho aqui comentar sobre isso e buscar o apoio de todos os vereadores dessa casa, vereadores da região, e também das entidades que possam também colaborar. Obrigado.